o que é o fluxograma do combo rural? Qual cadastro vem primeiro? Qual declaração? Qual documento eu tenho que fazer? Qual ação eu tenho que fazer primeiro para manter o imóvel totalmente regular? Pois é, esse é o nosso papo de hoje aqui. E mais uma notícia, tá? Nesse bate-papo, a gente vai disponibilizar a senha do fluxograma do combo rural para vocês terem acesso ao PDF do fluxograma do combo rural, tá bom? Então, todos vocês que estão aqui, né, vocês que já se inscreveram para a Semana do Combo Rural, eu acredito que vocês que estão chegando aqui já se inscreveram para a Semana do Combo Rural, vocês vão já receberam no e-mail de vocês um e-mail com o fluxograma do combo rural, tá? O e-mail com o fluxograma do combo rural, ok? Um PDF. Um PDF. O que é que eu vou fazer? Eu vou explicar o fluxograma do combo rural para vocês e eu vou dar a senha do PDF. Esse PDF que a gente mandou é um PDF protegido. Aí o pessoal está perguntando, e aí, qual a senha do PDF? Qual a senha do PDF? A senha do PDF eu vou dizer aqui para vocês hoje. Fiquem aqui, preste muita atenção, tá? Que esse conteúdo aqui, ele não existe em nenhum outro lugar da internet, porque o fluxograma do combo rural faz parte da estratégia do combo rural, tá? E a estratégia do combo rural, né, quem criou foi a GNSS, né? Fomos nós. E hoje, na verdade, quem executa essa estratégia é o Brasil todo, né? Tá? Milhares de alunos, já passou de 1.000, né? Que executam essa estratégia e aperfeiçoam, tá? Então, o que eu vou falar aqui não tem em nenhum outro canal, tá? Porque essa estratégia foi a gente que criou e é estratégia para quê? Como é que eu vou regularizar o imóvel? Como é que eu vou regularizar o imóvel? O que é que o imóvel rural tem? O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? Tá? Então, você pegou algum caso aí de um imóvel, fez uma análise, né? Ele tem 2 documentos, CETEC. O que é que eu vou fazer? Ele tem matrícula, ele tem georreferenciamento. O que é que eu vou fazer? O que vem primeiro? Tá? Então, esse é o fluxograma do combo rural. O que é o fluxograma do combo rural, Santiago? Mais uma vez, o fluxograma do combo rural foi desenvolvido pela GNSS para quê? Para pegar uma situação, qualquer situação do imóvel rural, e vão ter diversas, tá? Vai ter pessoal que tem CCIR, que tem TR, não tem matrícula, não tem GEL, não tem K, vai ter gente que tem georreferenciamento e não tem CCIR, não tem TR. Vai ter gente que tem matrícula, tem georreferenciamento, CCIR, tem TR, mas não tem K. Então, vai ser situações diversas, tá? E o que é o combo rural? O que é o fluxograma do combo rural? É para gerar clareza para você. O que vem primeiro, o que vem depois. No final, tem que ficar como? Como é que eu tenho que ficar o meu imóvel rural? Tá? Então, a gente fala do faturamento de 15 mil, faturamento de 15 mil, que a documentação tem que estar concordante, coincidente, convergente, mas a gente tem um fluxo para isso. Não é de qualquer maneira. Não é fazer só por fazer cadastros. Tá? Não é só por fazer e, no final, o documento do K vai estar diferente do georreferenciamento, que vai estar diferente do ITR, que vai estar diferente do CCIR, tá? Que vai estar diferente na matrícula. Então, você fez todos os cadastros, mas você não colocou ele como concordante, coincidente, convergente. Vocês entendem? Então, qual a meta do combo rural é que não tenha divergência entre as documentações. Esteja tudo registrado no cartório de registro de imóveis. Você entende? Então, a meta é essa. O fluxograma do combo rural ele foi construído para isso, para justamente pegar toda a situação que existe do imóvel rural, colocar no fluxo e vai falar, ó, eu tenho isso, então esse aqui, essa caixinha eu já tenho. Eu tenho que pesquisar essa caixinha, eu tenho que ir atrás dessa caixinha, dessa caixinha, dessa caixinha. E setas, né? Então, as setas é o que dá, é o que faz você passear entre as caixinhas. Primeira etapa do fluxograma do combo rural. Primeira etapa do fluxograma do combo rural. O diagnóstico do imóvel rural é o passo principal para você gerar valor para o seu cliente e cobrar um preço, né? O preço que você quiser, né, pelos seus serviços. Tá? Então, o diagnóstico do imóvel rural é uma etapa muito importante. Então, ele faz parte da metodologia do combo rural. Ele faz parte da metodologia do combo rural. Tá? Para você apresentar sua proposta hoje, a gente indica, faça primeiro o diagnóstico do imóvel rural.
ok? O diagnóstico do imóvel rural. E aí, pessoal, o que é o diagnóstico do imóvel rural? De maneira simples, tá? O André, né? O André, ele vai começar a trabalhar com a regulação de imóveis rurais. Ele entendeu, pô, eu entendi que eu posso trabalhar com a regulação de imóveis rurais, eu entendi que eu preciso fazer todos os cadastros, todas os documentos, né? E aí o André começou a prospectar clientes. E aí vai chegar um cliente para o André e vai falar para ele: eu quero regularizar meu imóvel. É aqui na localidade de Morro do Chapéu. Localidade de Morro do Chapéu, a minha fazenda é a fazenda Shangri-La. Né? Quanto é que você cobra para regularizar? É muito difícil responder essa pergunta, né? Eu não vou conseguir passar uma proposta para você, um valor para você, sem ter analisado. Sem ter analisado. Me conte o que está acontecendo. Aí está acontecendo isso. E aí você vai passar toda a situação para o seu cliente. Né? Vai passar, ó, não tem isso, está faltando isso. Né? O que é o imóvel regular hoje? CCIR, ITR, CCIR atualizado, ITR atualizado, CCIR e ITR vinculados pelo CNI, Cadastro Ambiental Rural, georreferenciamento, tudo isso averbado na matrícula. Isso que é o imóvel rural regular. Tá? Então, se o cara não tem isso, tem alguma coisa desatualizada, você vai ter que informar. Aí você vai passar para ele. Passou para ele, ele vai pedir: quanto é que você cobra, André, para fazer isso? Aí sim, em cima de tudo isso que você vai fazer a sua proposta técnica. Passou sua proposta, gerou valor no diagnóstico, passou sua proposta, ele vai ter um tempo ali de aprovação da proposta. Alguns vão aprovar rápido, outros eles vão passar um tempo. Né? E aí você vai acompanhar o seu cliente ali e tal. Uns estão maduros e outros precisam amadurecer, não é isso? Então aí você vai acompanhar ali e tal, tirar uma dúvida ou outra e fechou a proposta. Né? Considerando que você fechou sua proposta pode ser de 5, de 4 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, vai depender muito do que é que você vai fazer, do tamanho do imóvel, da localização, vai depender de vários fatores. Tá bom? Então, às vezes, em um serviço você consegue faturar 15 mil. Tá? E às vezes em um serviço você consegue faturar 4 mil. Hoje o mínimo de combo rural que a gente cobra é R$ 4.000. Tá? Mas vamos lá. Aprovou a proposta. Aí você vai regularizar. Tá? Aí você vai regularizar. E aí vão ter duas situações. A gente vai dividir, pessoal. É importante a gente dividir em duas partes, tá? A parte registral e a parte cadastral, tá? Peguei muito isso que eu falei aqui. O imóvel, a documentação do imóvel vai ter duas partes. A parte registral e a parte cadastral, tá bom? Então, o que é a parte registral? A parte registral é a primeira coisa que vocês vão ver, que vocês estão vendo aí, ó. Diagnóstico, aprovação da proposta, tá vendo as setinhas aí? Imóvel rural. Aí ele vai ter uma posse ou ele vai ter uma posse e domínio. Tá vendo aí? Ou ele é uma posse ou ele tem a posse e domínio. Ok? O que é a posse? A posse é um documento que não te garante o direito de propriedade. Hoje, quem é proprietário é quem tem matrícula, é quem tem o domínio. Né? Quem tem o domínio, quem tem o imóvel dele registrado no cartório de registro de imóveis. Tá? Então vamos lá. O Darlan, se ele tem um imóvel hoje em nome dele, né? Ele precisa ter, se ele é proprietário de um imóvel hoje, seja o rural ou urbano, ele precisa ter o registro no cartório de registro de imóveis. Ok? Se a Marcela é proprietária de um imóvel hoje, ela precisa ter o imóvel registrado no cartório de registro de imóveis no nome dele. No nome dele ou no nome dela. Tá bom? Então, o que é que ocorre? A cultura do Brasil é uma cultura de desregularização. Então, a gente tem muito imóvel irregular. Muito imóvel que ele não tem o documento, não tem o domínio, não tem a matrícula. Né? Algumas regiões têm mais do que outras. Né? Talvez você esteja ouvindo o que eu falar, falando: não, na minha região todo mundo tem a matrícula. Tá?
E outros falam assim, não, na minha região é tudo sem matrícula, Santiago, é tudo posse. Tá? Nas duas regiões dá para ganhar muito dinheiro com a regulação de imóveis rurais, não tem problema. Tá? Vocês vão ver aqui. Mas vão ter essas duas situações. Tá? Então, o cara que não tem o documento, mas ele tem a posse, às vezes 5, 10, 15 anos. Tá? E o cara que tem a posse e domínio. O cara tem a matrícula e mora lá e ocupa e ele quer regularizar o imóvel. Então, esse é o ponto de vista registral. A primeira coisa que você tem que saber é essa. Se ele te der um documento de contrato de compra e venda, né? Você já sabe, ó, o cara provavelmente não tem matrícula. Se ele te der uma declaração de posse do sindicato, provavelmente ele não tem uma matrícula. Se ele te der uma escritura registrada no cartório de registro de imóveis, né? Ele vai ver ter lá a matrícula, o carimbo do cartório de registro de imóveis com a matrícula do imóvel dele. Aí ele tem a posse e domínio. Se ele tem uma escritura pública, veja só, se ele tem uma escritura pública que não está registrada no cartório de registro de imóveis, ele tem a posse, né? Ele não registrou ainda. Vocês entendem? Então, pessoal, aí a gente já mata a primeira lenda urbana, que é o cliente que fala assim: seu imóvel está regular? Ele fala: meu imóvel está regular, meu imóvel tem escritura. Meu imóvel tem escritura. Então, existe, pessoal, diversos tipos de escritura: escritura de doação, dação em pagamento, escritura pública de compra e venda, e aí vai, tá? Diversos tipos de escritura, tá? Todas elas precisam ser registradas no cartório de registro de imóveis, ok? Então, se a escritura não for registrada no cartório de registro de imóveis, hoje ela é uma posse. O seu cliente tem uma posse. E eu tenho casos nesse sentido aqui de clientes que compraram o imóvel, pagaram o imóvel, mas o que é que eles fizeram? Receberam, fizeram a escritura e não registraram. E falaram assim, pô, não vou pagar não para registrar porque eu estou sem dinheiro agora. E aí o que é que houve? Não registrou o nome, o proprietário é ainda o antigo dono, porque ele não registrou. Então, o proprietário é quem? É quem tem a matrícula, tá? Então, do ponto de vista registral, é isso. Você tem que registrar no cartório de registro de imóveis, tá bom? E aquele cara que não tem documento nenhum, vocês vão pegar aí, eu não tenho nada. Então, ele tem uma posse, né? Se ele não tem documento nenhum, provavelmente ele não tem matrícula, né? Então, você vai, primeira coisa a se fazer é fazer um documento de posse para ele, uma declaração de posse ali, né? Que o sindicato pode fazer, a prefeitura, a Emater, né? Para ele, dizendo que ele tem a posse, né, por X anos, né? E ele vai começar a ter um documento. Então acontece muito, o cara não tem um documento nenhum, ok? Então esse é o ponto de vista registral. Por isso que tem essas duas situações: ou ele é posse, ou ele é posse domínio, tá? Ou ele tem posse domínio. Então primeira coisa, posse e domínio. O cara que tem o domínio é quem tem a matrícula registrado no cartório de registro de imóveis. Beleza? Então, a lenda urbana de quem tem escritura tá regularizado, esqueça isso aí. Se o cara falar, eu tenho escritura, estou regular, mas me dê aí sua documentação para dar uma olhada. Não me dê aí, você não vai perder nada, me dê. Mande aí para mim que eu vou dar uma olhada em tudo aí. Tem? Então, beleza. Pegaram aí, né? Posse e posse domínio. O fluxograma do combo rural foi justamente feito para você entender e evitar burocracia. Se você vai regularizar o imóvel e vai no cartório e o cartório ele pede diversos documentos para você, é porque você não sabe o que é que o cartório vai pedir. O fluxo do combural é o que o cartório vai pedir, né? Resumindo, o fluxo do combural é o que o cartório vai pedir para você, tá bom? Então vamos lá, posse e domínio. Daqui vocês estão vendo uma seta de posse aqui, não estão vendo uma seta de posse? Aí aqui, ó, vocês estão vendo o laudo de uso capião, laudo de especialidade de uso capião. Pô, por que o pessoal da GNSS colocou isso aqui, né? O laudo de uso capião. Por quê?
Por que que você colocou isso aqui, Santiago? Vamos lá. Olha só, quando você tem uma posse, quando o seu cliente tem uma posse, né, ele não tem documento, tá? Ele não tem documento. Se ele não tem documento, ele, né, na verdade, ele tem um documento, né? Eles falam que eu não tenho documento, mas essa é a forma deles falarem. Ele tem, mas ele tem um documento de posse, né? Então, para ele ter o domínio, ele vai precisar, né, da regularização de posse, do tempo de posse dele, ele obter o domínio, tá? Então, hoje, na legislação brasileira, essa pessoa que tem a posse do imóvel, ela que tem a posse do imóvel, ela pode ter o domínio através da posse, tá? Então, através da posse, ele pode obter o domínio, tá? E existem diversas formas de fazer isso. Existe a forma de regularização de posse através da titulação do imóvel rural. O que é a titulação do imóvel rural? É o que vocês vão ver aí. Em cada estado de vocês existe um órgão de terra. E esse órgão de terra, ele regulariza imóveis, tá? Ele regulariza imóveis. Então, cada estado seu vai ter um órgão de terras do estado. Aqui na Bahia se chama SDA. No Paraná se chama Iterpa. Em Pernambuco se chama um outro nome. Lá em Santa Catarina se chama um outro nome. Então, cada estado tem seu órgão de terra. O que eles fazem? As terras devolutas, né? O que são as terras devolutas? Lembra lá vocês de história das capitanias hereditárias, né? Que o Brasil foi dividido em diversas capitanias hereditárias e foram dadas aos donatários para cada um trabalhar com aquelas capitanias. Pois esses donatários, eles devolveram a terra para o Estado, né? Porque eles não conseguiram gerir toda a terra. Eram faixas enormes ali pelo Brasil todo, não é isso? E aí, pessoal, essas terras ficaram conhecidas como terras devolutas, ou seja, foram devolvidas para o Estado, tá? Então, tem muitas áreas de terra, muitos imóveis aí que são terras devolutas. Esses imóveis, eles podem ser regularizados, né, do ponto de vista por esses órgãos estaduais. E esse é o processo chamado de titulação. O que acontece? Essa posse, né, que não tem o documento. Por que ele não tem o documento? Porque justamente é uma terra devoluta. Ela, o que ocorre? Esse posseiro entra com um processo nesse órgão do Estado e o Estado dá um título de terra. O que é o título? Por exemplo, uma escritura de compra e venda é um título, né? Uma escritura de dação em pagamento é um título. Então, é um título que pode vir a ser registrado, tá? Então, o órgão do Estado dá um título para aquela pessoa. Ó, aqui é o meu título, aqui é seu título. Então, ele titulou. Ele dá um documento que é passível de registro no cartório. Aí, aquela pessoa pega esse título e registra no cartório. Então, existe essa forma, tá? De registrar, da posse ter a matrícula, né? Aí, quando registra no cartório, cria uma matrícula para essa posse. Então, essa posse vai ter o quê? Vai ter o registro. Aí ele passa aqui para a seta de, tá vendo aqui? Posse e domínio. Aí ele começa a ter a posse e domínio. Não é isso? Ele começa a ter a posse e domínio. Mas existem situações que a área é federal. Quando a área é federal, quem regulariza são os órgãos federais. Então, por exemplo, nós temos aí áreas federais, que o INCRA aqui faz essa regularização, tá? E tem áreas também que são públicas, né? São públicas do município. E quem faz a regularização são os municípios. Então, cada caso é um caso. Vocês vão se deparar com esses casos. E aí vocês vão parar, é uma área pública do município, quem faz é o município. É uma área rural pública do município, quem faz é o município. É uma área rural do estado, quem faz é o estado. É uma área do governo, né? Do governo, quem faz é o INCRA.
Então, em algumas regiões aí vão ter os chamados assentamentos, né? Assentamentos. O, o que é o assentamento? É justamente uma área que foi colocada ali, né, para a reforma agrária e ela é do Estado, passou a ser do Estado e ela vai fazer o assentamento, vai disponibilizar para as áreas para quem quer produzir. E outra, ou que o próprio Estado tem uma área e ele não consegue dar conta. Então, ele mesmo ele vai fazer os assentamentos. Cada família vai receber o quê? O título. Cada família vai receber o título. Com o título, você registra e obtém o domínio, obtém a matrícula. Tá? Mas sim, Santiago, mas eu só vi uma caixinha aí, laudo especializado de uso capião. Eu não vi essa caixinha de titulação do órgão de terra, de INCRA, né? Não vi nada disso, tá? Eu vi uma caixinha aqui que você está colocando aqui no fluxo do Comboral, o laudo especializado para uso capião. Olha só, o que é esse laudo especializado para uso capião? O que eu vou dizer para vocês? Que se a área não for pública, tá? Ela possivelmente teve uma origem no particular. Então, ela não é pública, ela pode ser regularizada, né? Se o seu cliente cumprir os requisitos das espécies de uso capião, você pode regularizar através do uso capião, tá? Então, por que a gente colocou o lado especializado para uso capião? Por quê? Porque a grande quantidade das posses hoje é regularizada por uso capião, tá? E para regularizar por uso capião, você não depende do Estado, não depende do INCRA, do órgão estadual, não depende do município. Então, grande parte dessas situações são regularizadas por uso capião. Então, exceto as situações de áreas públicas, que são regularizadas pelos órgãos públicos, né? As outras situações são regularizadas por uso capião. Então, uma das únicas objeções do uso capião é que não se pode uso capi em uma área pública, tá? Não se pode uso capi em uma área pública, ok? Então, Santiago, o que você está me dizendo? Que o laudo de uso capião resolve a maioria dos problemas de posse? Sim. Por quê? Por experiência própria. E nos casos que é o INCRA, que é governo do Estado, como é que você faz? Aí vai ter que estudar a situação específica, o procedimento do INCRA em cada situação. Então, existem diversas legislações, tá? Do INCRA e modos de regularização a depender da área do assentamento, tá? Então, tem que entender isso e o caso específico, tá? Mas qualquer um deles, qualquer situação dessas, o que é que o órgão vai pedir? O que é que os órgãos vão pedir? Os órgãos vão pedir, pessoal, nada mais é que o combo rural que a gente vai mostrar para vocês aqui, que é, aí eu coloquei ali no laudo de uso capião, tá vendo? O georreferenciamento, a planta memorial descritiva, a responsabilidade técnica, né? A carta de anuência dos confrontantes, tá? O CCIR, o CNI, que é a vinculação do CCIR com o ITR, o ITR, o cadastro ambiental rural, tá? O ADA se cadastrou as informações ambientais, declarou as informações ambientais no próprio ITR, tá? O, o mapa de localização, o mapa de situação, tá? Relatório fotográfico, o que a gente faz isso? Ó? Faça esse laudo, né? E grande parte dos seus problemas vai ser resolvido com o laudo. Santiago, eu consigo fazer sozinho o uso capião? Não. Você vai precisar de um advogado, tá? Necessariamente precisa de um advogado para entrar com ação de uso capião. Então, se você já pegou uma posse, você já fica atento. Opa, provavelmente eu vou resolver com a ação de uso capião, eu vou ter um parceiro do direito. E talvez esse parceiro do direito esteja vendo aqui vocês, tá? E nós precisamos de muitos advogados, porque tem muitos imóveis rurais que são posse, tá? E melhorou muito ainda, né? Alguns podem falar, mas o uso capião demora. Só que isso, pessoal, mudou. Desde 2017, abriu aí para uso capião extrajudicial. O que é isso? Diretamente com o cartório e diretamente com os tabelionatos. Então, vocês podem fazer de forma extrajudicial a ação do uso capião,
tá? Então, advogado, né, com essa especialidade, parceiro seu, e você vai fazer o laudo, entregar o laudo para ele. Meu amigo, o advogado com esse laudo, ele com certeza vai obter êxito, né? Logicamente que ele vai instruir, né, todo esse procedimento, de qual espécie, né, talvez solicitar mais documentações, mas ele já vai ter as informações que você precisa ali para obter isso na ação de uso capião. E aí ele vai passar a ter a posse e domínio. Não é isso? Que é o que a gente quer, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês quem é que vem primeiro, tá? Aí eu vou vir agora para a parte cadastral, tá? Eu falei aqui para vocês da parte registral, ok? E agora eu vou entrar numa parte que gera muita confusão, que é a parte cadastral, tá bom? Então vamos lá. Santiago, eu pensei que faturar 15 mil era fácil. Eu pensei que esse negócio aí de regularização, ele era mais fácil. Ele era mais fácil. Olha só, pessoal, a gente fala que é simples, né? Mas não é fácil, tá? Você tem que ter um certo entendimento. Senão, não existe o problema da regularização. Você entende? Isso aqui não é ganhar dinheiro fácil, né? Você vai ter que entender, né? Você precisa entender como funciona a regularização, os passos que você precisa fazer para o seu cliente ter imóvel regular. E é esse diferencial que vai fazer você ganhar mais, tá? Se você faz um cadastro só, você não vai trazer essa regulação completa para o seu cliente, tá? Se você faz 2 cadastros só, você não vai trazer. Talvez você gere até problema para ele fazendo esse cadastro. Mas você fazendo o fluxograma do Combural, entregando uma regulação completa, você vai entregar uma regulação completa para ele. Você entende? E o seu valor vai aumentar e você vai ganhar mais, né? E chegar ao faturamento acima de 15 mil por mês, tá? Então vamos lá. Posse e domínio, entendi, tá? E por que tem que ter posse, Santiago? Olha só, o cara tem que estar ocupando o imóvel, não é isso? Se o cara não estiver ocupando imóvel, alguém está ocupando no local dele. E aí vai ser uma ação de reintegração de posse, e aí vai, né? Aí vai para a justiça. Né? Então ele tem que ter a posse, não é isso? Ou ele tem a posse, ou ele tem apenas a posse, ou ele tem a posse e o documento. Ok? Beleza? E aí, ó, a primeira pergunta que vocês fazem: qual cadastro vem primeiro? Qual cadastro vem primeiro? E aqui você já tem a resposta. Olha só, as duas setinhas aqui chegando no CCIR, tá? CCIR INCRA. O que é o CCIR? O que é o CCIR? O CCIR justamente é um cadastro que versa sobre a produtividade do imóvel. O INCRA quer saber se sua área é produtiva ou improdutiva. Então, esse documento ele é obrigatório para todo imóvel rural. Nenhuma ação de regularização vai conseguir ser feita sem esse cadastro, tá? Você consegue fazer alguma coisa sem seu CPF? Não consegue, né? Então, o imóvel rural também não, tá? Vou pegar um crédito, financiamento, vai precisar, tá? Vai precisar do CCIR, ok? Então, a primeira coisa a se fazer é o CCIR. Vai já referenciar o imóvel, certificar o imóvel, precisa do CCIR. Vai criar hoje o ITR, é uma dúvida de vocês. Eu crio o ITR sem CCIR? Não. Hoje, você, para criar o ITR, você precisa do CCIR, tá? Ok? Quando você vai fazer o CAS, você vai precisar colocar o número do CCIR e do ITR. Então, o CCIR vem antes. O CCIR vem primeiro. Ok? Então, tem setas voltando para o CCIR aí, que a gente vai explicar, né? Isso. Ela não só seta chegando, seta indo e seta voltando. Não é isso? Então, quem não tem CCIR hoje está irregular. É um cadastro que qualquer pessoa pode fazer, independente da formação, e pode ser feito de qualquer lugar do Brasil. Hoje eu posso fazer um CCIR de um imóvel no Rio Grande do Sul. Eu estou na Bahia, em Manaus. Inclusive, a gente está fazendo CCIR de Manaus. Entende? Imagina aí, né? Eu estou aqui na Bahia, estou fazendo CCIR de Manaus, porque tudo isso é de forma digital. Se vocês me perguntar se antes da pandemia era presencial. Hoje é de forma digital.
digital, tá bom? Então, você vai ter a documentação do seu cliente, lógico, você precisa ter a documentação do seu cliente e precisa solicitar do INCRA. O INCRA, de forma digital, no seu sistema, ele vai receber a documentação, vai analisar e vai dar o parecer positivo ou negativo pela criação do CCIR. Se ele der negativo, ele vai dizer por quê, ó, eu não criei por causa disso, disso e disso. E se der positivo, ele vai criar o número do CCIR. O CCIR é um cadastro que precisa ser feito todo ano, tá? Todo ano. Ou seja, quem não tem o de 2023 está irregular. O cliente que você vai pegar a documentação, vai fazer o diagnóstico, vai olhar, cadê o CCIR de 2023? Ah, eu tenho 2021. Opa, já é uma coisa que você vai precisar fazer para ele. Entendem? Então vamos lá. Primeira coisa é o CCIR, tá? E aí, fiquem atentos à saída de flechinhas do CCIR, tá? Ó, quando chegou duas setinhas, chegou de posse domínio. O que quer dizer isso? Que existe CCIR também de área de posse, tá? Então, o Marco Túlio, por exemplo, ele pode ter um imóvel que é uma posse, ele pode ter CCIR. Entende? Ele pode ter CCIR, tá? Então, vamos lá. CCIR de área de posse, CCIR com matrícula. O ideal é que o CCIR tenha uma área registrada com matrícula, não é isso? Não é isso? Ao final do combo rural, é isso que a gente precisa. Um imóvel com matrícula. Então, vamos lá. Deixa o seu like que eu vou continuar aqui. CCIR, as setas que saem de CCIR ali, tá? Saiu uma seta de CCIR e foi para frente ali, ó, foi para CNI, não foi? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Olha aí, foi para o CNI, não é isso? Foi para o CNI. O que é o CNI? Justamente o CNI é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. É um sistema que foi criado em parceria a Receita Federal e o INCRA. Para quê? Para não haver problemas, né? Qual problema, Santiago, existia? Nós tínhamos imóveis que tinham CCIR e tínhamos outros imóveis que tinham ITR. Tinham imóveis que só tinham CCIR e não tinham ITR, tinha imóveis que tinham ITR e não tinham CCIR. Pô, mas todo imóvel tem que ter CCIR e ITR. É obrigatório, declarar todo ano. E por que não tem? Porque não tinha. E tinha imóveis que tinham os dois, CCIR e ITR, mas eles não estavam com informações concordantes, coincidentes. Tá? E aí, o INCRA conversou com a Receita Federal, né? Depois de muitos anos, falou, não é possível, né? A gente precisa estar vinculado. As informações precisam, nos nossos bases cadastrais, elas precisam estar vinculadas. Quem tem CCIR tem que ter ITR. E quem tem ITR é para ter CCIR. Tá? Inclusive, tinha algumas regiões que o pessoal tinha muito CCIR, tinha outras regiões que o pessoal tinha muito ITR. Era coisa de louco, né? E aí, o que criou-se o CNI, que é justamente para quê? É obrigatório a vinculação do CCIR com o ITR. Então, hoje, todos os imóveis rurais, eles precisam estar vinculados. Eu falei todos, independente do seu tamanho de área. Então, hoje, todos os imóveis rurais precisam do CCIR, precisam do ITR, tá? Precisam do ITR e precisam estar vinculados. Qual o número que vincula? Então, no documento do CCIR tem o chamado Código do Imóvel Rural, né? E aí, ele vincula aqui, ó, com o que está aqui, ó, com o CIB, código do CIB hoje, né? Que é o NIF, que era o NIF, né? O número do imóvel rural na Receita Federal. Então, o código do imóvel rural, que é o código no sistema do INCRA, vinculou com o código do CIB. E onde é que faz isso? No sistema do CNI, tá? Então, tem o sistema da INCRA, tem o sistema da Receita Federal e tem o sistema, o CNI, que é justamente essa vinculação. Tá? Foi dado prazos para fazer essa vinculação, só que os prazos já venceram. E seu proprietário nem sabe disso. Tá? Então, primeira coisa, ele precisa fazer CCIR, ele precisa fazer o ITR dos últimos 5 anos, junto à Receita Federal, e ele precisa estar vinculado o CCIR com o ITR. Ok? Então, pessoal, como eu disse, imóvel rural é específico. Aqui você vê a gente só falando de imóvel rural, né? E tem muita gente que fala de imóvel rural e não sabe o que está falando. Tá? Então, não é só ir no prédio do INCRA e resolver, não. Não é só ir no prédio da Receita Federal e resolver. Não.
Inclusive, você não vai nem no prédio de ninguém mais. Você faz tudo isso de forma digital, né? A Receita Federal não quer que você vá lá, não. E o INCRA também não quer que você vá lá, não. Tá? Eles criaram esses sistemas para você resolver de forma, né? De forma pela internet, tá? E cada vez mais isso vai acontecer. Cada vez mais os serviços eles vão se tornando de forma digital para facilitar, ok? Então hoje eu consigo da Bahia declarar CCIR e ITR de todo o Brasil e fazer vinculação, tá? Santiago, eu preciso ser engenheiro, eu preciso ser advogado para fazer CCIR e ITR, eu preciso ter formação. Não, qualquer pessoa pode fazer CCIR, ITR, CNI, tá? Só saber fazer e ter as informações, tá? Precisa saber fazer. Então eu posso trabalhar de todo o Brasil, de todo imóvel, pode. Você precisa de quê? Das informações, saber fazer e de um computador e de um acesso à internet, tá? De um computador e de um acesso à internet. CCIR, TR, CNI. Só que isso não resolve todo o problema da regularização do imóvel rural dele. Você pode fazer isso, todo imóvel precisa ter. E mais uma coisa, são serviços recorrentes, tá? Se você tem 10 clientes, né? Que logo você vai ter. Proprietário de imóvel rural que você já trabalhou, todo ano ele vai ter que precisar CCIR e ITR. Todo ano, tá? Então são serviços recorrentes. As grandes empresas, as maiores empresas, né? As grandes empresas como Netflix, Prime Video, todas essas empresas aí, elas querem que você tenha uma recorrência. Academia, não é isso? Quer que você tenha recorrência. E é a opção sua ter recorrência, não é isso? Só que aqui na regulação do imóvel não é opcional do cliente ter recorrência. É obrigatório, porque ele precisa declarar o CCIR, TR, todo ano. Quem quer ficar irregular junto ao INCRA? Já pensou? Quem quer ficar irregular junto à Receita Federal? Tá? Então, esses cadastros aqui são exigidos para qualquer transação. For pegar algum crédito rural, não tem como. Não tem como. Os mais de 10 milhões de imóveis no Brasil precisam de CCIR-TR e precisam estar vinculados. Ok? Então, fiquem atentos. E aí, Santiago, eu cheguei aqui no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. Tá? Cheguei aqui no CAR. Então, você está me recomendando fazer CCIR, criar o CNI, fazer a vinculação antes do CAR? Sim, antes do CAR. Tá? Porque no CAR você vai colocar essas informações, CCIR e ITR. Tá? Mas, além dessa setinha, chegou uma outra setinha aqui, não foi? Chegou aqui, ó, do georreferenciamento do imóvel rural. Olha aí, que saiu aqui do CCIR. Olha só, saiu do CCIR, tá? E aqui eu vi um rapaz falando aí, a burocracia, a burocracia. E justamente, o fluxograma do Combural foi para vencer essa burocracia, tá? Todos os imóveis, eles precisam disso. Eles precisam de todos esses cadastros. Tá? Isso é bom, porque você vai fazer para eles. É muito burocrático quando o seu cliente ele precisa fazer CCIR, aí vai procurar outro cara para fazer ITR, aí procura outro cara para fazer o K, aí vai no cartório, o cartório, você precisa fazer o georreferenciamento, aí procura outro cara para fazer o georreferenciamento, e não tem profissional que entenda tudo isso. É essa diferenciação que você vai ter, né, que vai te fazer você ganhar mais na regularização, né? Essa diferenciação, essa expertise que você está entendendo aqui, e são poucas pessoas, né? Então, hoje eu tenho mais de 50 pessoas ao vivo comigo aqui, tá? Mas são poucas pessoas, são 10 milhões de imóveis rurais no Brasil, imagine aí, tá? Então, possivelmente não tem ninguém na sua região que entenda isso. E possivelmente por isso mesmo os imóveis rurais estão irregulares. Entende? Então vamos lá. Mais uma setinha aqui, georreferenciamento do imóvel rural, tá? Olha só. O imóvel, ele precisa ter a sua medição. Antigamente, pessoal, como era feito isso? Era feito, as medições era feito por corda, por corrente, passos de cavalo, tá? E tinha uma ideia de quantos hectares tinha. Então, olha lá, a Gabriela tinha uma fazenda lá em Xique-Xique. Aí a Gabriela vendia essa fazenda, né? E aí colocava lá no documento, ó, uma área de 100 hectares.
Só que antigamente, essas medições eram precárias, né? Então, não era exatamente 100 hectares, tá? Era feita de corda, corrente, era muito demorado, e se tivesse algum erro, falhava na determinação da área, tá? E como imóveis rurais eram bastante grandes, a possibilidade de ocorrer um erro é muito grande, porque tem locais que são fechados, né? Locais que são fechados, né? Imagine aí. Locais que não são inacessíveis. Como é que a professora ia estimar uma área? Então, era mais ou menos estimativas de área, né? Que eram feitas. E isso, a tecnologia foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo. Vocês são da minha geração ali, que vocês viram ali a criação do GPS, não foi? Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu acredito que vocês que estão aqui, alguns são mais novos, né? E alguns são mais velhos, vocês viram ali a criação do celular, não é isso? Criação do celular, do WhatsApp, não foi? Do GPS, né? Eu acho que alguns pegaram aí que perguntava onde é que é aqui a casa de fulano, onde é que é a rua tal, para onde fica a, a própria fazenda X. Hoje em dia é tudo com GPS. Hoje em dia é com tecnologia, né? Todo mundo tem o GPS no seu celular. E não precisa perguntar nada a ninguém, né? Bota no GPS, o GPS vai lá até o local. Tem satélite, inclusive funciona sem internet. Funciona sem internet, tá? Então, esse GPS lhe dá a posição, não é isso? Não dá a posição do ponto? Lhe dá e você chega até lá. Então, essa tecnologia, em 2001, ela estava começando. E ela já foi implementada justamente para quê? Para regularizar os imóveis rurais, tá? Em 2001, a tecnologia estava chegando, né? E já iniciou a lei do georreferenciamento, tá? A lei 10.267 de 2001, que trouxe a importância justamente do georreferenciamento. O que é o georreferenciamento, Santiago? É ter todas as coordenadas do limite do imóvel, tá? Então, eu não tenho caneta aqui. Então, o imóvel, vamos colocar aqui, o imóvel é esse quadrado aqui, não é isso? Né? Isso aqui, na verdade, é um lote. Geralmente é de imóvel urbano, né? Que é 4 pontos assim, né? Mas imóvel rural vai, entra no rio e vai, tem uma quina, não é isso? Então, o que é o georreferenciamento do imóvel rural? É você pegar esse ponto, essa coordenada e essa coordenada e essa coordenada, não é isso? São 4 pontos aqui nesse caso. E aí você vai ligar esses pontos. Olha aí. Ligou esses pontos, né? Então, cada ponto desse tem uma coordenada. Então, você ligou esses pontos, você vai saber mais exatamente qual o tamanho da área, né? Isso falando de forma simples aqui para vocês entenderem, tá? Existe uma live, que é a live mais assistida da GNSS Engenharia. Podem anotar aí, que é como eu calculo a área do imóvel. E aí a gente entra a fundo aí no georreferenciamento, das formas de cálculo do imóvel, tá? Então, como eu calculo a área do imóvel? É a live mais assistida da GNSS. Parece que todo mundo tem essa curiosidade, tá? Mas o que é feito? A gente pega os vértices do imóvel e esses vértices não é para existir outro vértice igual, não é isso? Senão tem sobreposição, não é isso? Um imóvel não é para sobrepor ao outro, não é isso? Então não tem um imóvel aqui e outro imóvel aqui sobrepondo uma coordenada dentro da outra, não é isso? Então é para não haver sobreposição. Então a lei do georreferenciamento veio para isso aí e colocou o INCRA também, né, com essa responsabilidade de determinar que não há para que não haja sobreposição dos imóveis, tá? Então aí veio a lei do georreferenciamento. E a partir daí veio uma obrigatoriedade do georreferenciamento, tá? Por quê? Porque os imóveis que têm matrícula, por exemplo, no caso da Gabriela, que tem um imóvel de 100 hectares, que vendeu ali para Priscila, né? E ela vai chegar uma hora que ela precisa ter o georreferenciamento do imóvel dela, né? Então, o que é que o Estado fez sabiamente?
desde 2001, colocou uma obrigatoriedade para os imóveis rurais fazerem o georreferenciamento. O que é que eles falaram? Olha só, a depender do tamanho da área, né, você vai ser obrigado a fazer o georreferenciamento se for mexer no imóvel, se for fazer qualquer transação no imóvel. E aí veio desde 2001 as áreas de 10 mil hectares. Então foi vindo pelo tamanho da área. Quais as áreas mais importantes? As áreas maiores, né? As áreas maiores, né? Então, se as áreas maiores forem fazer qualquer transação, você precisa do georreferenciamento, tá? E aí essas pessoas foram fazendo fazendo georreferenciamento, e a área foi diminuindo a partir do tempo. E foram passados 23 anos, não é isso? 23 anos. E hoje os imóveis hoje rurais que têm 25 hectares ou mais, eles são obrigatórios a fazer o georreferenciamento e certificação para fazer qualquer transação. Tá? E Santiago, por que o georreferenciamento ele veio por baixo aqui, tá? E ele veio depois do CCIR? Porque para você certificar o imóvel hoje, precisa do CCIR. Quem é que eu falei que garante que não tem sobreposição? O INCRA, não é isso? Então, o INCRA vai exigir o cadastro que ele mesmo também diz que é obrigatório, que é o CCIR. Não é isso? Então, ele exige ali o CCIR para fazer a certificação do imóvel. Tá? Então, o georreferenciamento e certificação, eles precisam ser feitos. E em 2025, todos os imóveis, daqui a um ano, todos os imóveis vão ser obrigados a fazer o georreferenciamento e certificação. Ou seja, de 25 para baixo, menos de 25 vai englobar. Tá bom? Então, desde 2001, para você entender. Lei 10267 de 2001. Ok? Beleza? E aí, Santiago, você veio aqui por baixo, veio no georreferenciamento e depois você seguiu por cima aqui. Essa parte aqui de CNI, de CIB, a parte você pode fazer no escritório, não é isso? E essa parte aqui do georreferenciamento, você precisa ir no campo. Você precisa pegar o ponto, não é isso? Não é isso? Para fazer determinar a área do imóvel, verificar as confrontações, fazer uma planta memorial descritivo, você precisa fazer isso. Então, é uma parte que pode ser feita concomitantemente, ou seja, enquanto você está fazendo a parte do escritório, pode ter uma outra equipe fazendo a parte de campo ali, tá? E esse trabalho, é muito importante dizer, que não é qualquer pessoa que pode fazer. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Tá? É um responsável técnico por esse serviço. Tá? Então, o pessoal aí dos conselhos do CREA, do CAL, do CFT, CFTA, tá? Engenheiros, técnicos, geógrafos, arquitetos, né? Eles podem se credenciar para fazer esse tipo de serviço. Tá? Já é uma responsabilidade já do engenheiro agrimensor, técnico agrimensor, ele já tem essa responsabilidade. Mas essas outras profissões também podem fazer um curso de aperfeiçoamento e se capacitar, né, para fazer esse tipo de serviço, ok? Hoje, em novembro de 2023, desceu de 100 hectares para 25. Então, tem um boom de georreferenciamento aí. Um boom de georreferenciamento chegando, tá? E vocês precisam se posicionar. Quem precisa do georreferenciamento vai precisar dos outros cadastros, CCIR, TR, CNI, Cadastro Ambiental Rural, tá? Não tem jeito. Quem tem georreferenciamento precisa. E quem fez georreferenciamento, a área vai mudar. Quando a Gabriela contratar um georreferenciamento para o imóvel dela, a área vai vai mudar. Não vai dar 100 hectares. Não vai dar 100 hectares. Vai dar 101, 102, 98, 95, 110, 120, 70, né? Então, vai variar. E os cadastros eles vão precisar ser retificados mesmo quem tenha. Okay? Então, o georreferenciamento puxa toda essa regularização aqui, não tem jeito. Tá? E o CCIR também puxa toda essa regularização, o ITR também. Então, quando você trabalha com tudo isso, né, o seu cliente pode vir por qualquer cadastro desse, mas aí você vai fechar o cumbo rural com ele e você vai ganhar mais, você vai faturar mais.
que é isso que a gente quer, tá? Por isso que o seu valor sobe, ok? Olha só. Só que essa setinha que sai do georreferenciamento aqui, Santiago, ela liga ao K, não é isso? Isso mesmo, tá? E por que você está falando? Por que essa seta do georreferenciamento liga ao K? Justamente para evitar retrabalho, tá? Essa seta liga ao K para evitar retrabalho. O que é o K? O K é o Cadastro Ambiental Rural, tá? O novo Código Florestal, ele foi instituído, tá? O novo Código Florestal, ele foi instituído e criou o CA, tá? Criou o Cadastro Ambiental Rural. Então, lei de 12.651 de 2012, né? É o novo Código Florestal. E ele trouxe aí a criação do Cadastro Ambiental Rural, tá? Então, no Cadastro Ambiental Rural, o que é que você tem que fazer? É um retrato do imóvel, tá? Não tem esse imóvel aqui? Então, a parte ambiental, o que é que tem aqui? Aqui tem uma área produtiva dessa parte. Aqui tem o rio passando, tem uma área de APP. Aqui tem uma área de vegetação. Aqui é uma vegetação nativa. Aqui é uma área de vegetação nativa, mas vai ser a minha reserva legal, não é isso? Vai ser a minha área de reserva legal, ou seja, o retrato ambiental do imóvel é o Cadastro Ambiental Rural. Criou essa lei, não é isso? Como eu disse, em 2012. Em 2012, tá? 12.651. Criou o Cadastro Ambiental Rural e tornou ele obrigatório, tá? Então, hoje, todo imóvel rural que não tem cadastro ambiental rural, ele está irregular. Então, pessoal, vocês estão começando a entender que vocês vão trabalhar em uma área que não é opcional a regularização, ela é obrigatória. E o seu cliente muitas vezes está irregular porque não sabe disso, tá? Ele está irregular junto ao INCRA, junto à Receita, junto ao órgão do meio ambiente, porque ele nem sabe disso. E quem tem que contar para eles, é você, através de estratégia de marketing de vendas, que é um bate-papo para outra live, né? Vocês já viram aqui, final de semana também, né? O Murilo trazendo todas essas estratégias para você de marketing de vendas, tá? Então, o cadastro ambiental é o retrato ambiental do imóvel. Se eu tenho que fazer o retrato ambiental do imóvel, né? Se eu tenho que fazer o retrato ambiental do imóvel, eu preciso saber o quê? O perímetro do imóvel, né? Onde é que ele está e qual a área dele, não é isso? Então, nada mais que justo você fazer o cadastro ambiental primeiro o georreferenciamento em alta precisão, para depois o CA. Para não dar problema de quê? De você errar na área, de você ter sobreposição, né? E de você errar o perímetro do imóvel do seu cliente. Então, o ideal é que você primeiro faça o georreferenciamento, de preferência em alta sobreposição, no padrão da certificação do INCRA, e depois você faça o cadastro ambiental rural em cima disso, tá? Então, você pode pegar esse limite do imóvel do responsável técnico e fazer o cadastro ambiental rural, tá bom? Cadastro ambiental rural é obrigatório para todo imóvel. Santiago, mas eu estou vendo que tem muito problema com o cadastro ambiental rural. Tem muito problema, o pessoal do cadastro ambiental rural está com muito problema, está em análise, sempre tem algum tipo de problema. E o grande problema do cadastro ambiental rural é justamente por quê? Porque a própria lei do Código Florestal, ele não trouxe uma obrigatoriedade de medição, tá? Como o georreferenciamento traz. No georreferenciamento existe um manual de georreferenciamento e certificação. E o INCRA estabeleceu normas para você fazer isso. Então, o profissional do georreferenciamento, ele tem que ser credenciado e ele tem que seguir as normas, com penalidade se ele não seguir. Inclusive de descredenciamento em algumas situações, tá? Só que no cadastro ambiental rural, a ideia do governo, do órgão ambiental, foi que qualquer pessoa pudesse fazer. Qualquer pessoa pudesse fazer. E se qualquer pessoa pode fazer, né, muitas vezes ele não tem, algumas pessoas não souberam fazer.
eles não souberam fazer e começaram a fazer. Então, pessoas fazendo CAR de qualquer maneira. Inclusive também, né, como os órgãos ambientais, o Ministério do Meio Ambiente não estabeleceu critério de medição, muitos fizeram, né, por imagens de satélites, por GPS de navegação, né, por algumas plantas antigas, não foram em campo, né, conferir os pontos. Então, o que é que ocorreu? Ocorreu que muitos cadastros ambientais rurais foram feitos errados e muitos com sobreposição, ou seja, um imóvel entra na área do outro. Fisicamente não está entrando na área do outro, mas no sistema está. E aí começa a ter problemas no cadastro ambiental rural, feito de forma errada, feito com sobreposição. E é justamente para evitar essa burocracia que o fluxograma do cumbo rural resolve esse problema. Justamente para evitar essa burocracia. Tá? Então, o cadastro ambiental rural, né, ele no fluxograma do cumbo rural, o ideal é ele ser feito depois do georreferenciamento, porque aí você vai ter certeza das informações que você vai estar colocando lá. Provavelmente você já foi em campo e vai ter certeza dessas informações. Ok? Beleza? Então, vamos lá que eu estou terminando. Vamos lá que eu estou terminando. Então, eu cheguei aqui no K. Vocês entenderam o georreferenciamento, entenderam a parte do K, cheguei no K, tá? E aí você pergunta, Santiago, quem é que pode fazer o K? Então, como eu disse, a intenção do governo foi facilitar, né? E facilitando, ele criou um problema, né? Que muito K está feito errado, né? Então, a ideia foi que o próprio proprietário pudesse fazer, tá? E aí, grande parte dos cadastros ambientais rurais, qualquer pessoa pode fazer. Mais uma vez, nenhum cadastro, mesmo que qualquer pessoa possa fazer, precisa saber fazer. Então, se CIR, TR, QNI, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter formação específica. Cadastro ambiental rural também, mas precisa saber fazer. O ADA também, que a gente vai falar aqui, mas precisa saber fazer. Tá? Em alguns estados, as grandes propriedades, o órgão do estado, né, ele, a partir de legislação específica que eles fizeram, começaram a exigir a responsabilidade técnica para as grandes propriedades, em alguns estados, para fazer o CAR, né? Mas em sua maioria ali, né, não exige a responsabilidade técnica, tá? Em alguns estados exige grandes propriedades. Ok? Beleza? Então, grande parte desse cadastro aqui, ó, qualquer pessoa pode fazer. E aí você já deve ter ouvido a gente falar, qualquer pessoa pode fazer o cumbo rural. Qualquer pessoa pode fazer. A parte que não fizer, ela consegue fazer parcerias. Tem muito profissional do georreferenciamento aqui querendo fazer parceria, inclusive já deve ter aqui comigo aqui, né, no YouTube, né? Por exemplo, eu sou um profissional do georreferenciamento, estou doido para fazer parceria. Doido para fazer parceria. Quem quiser fazer parceria com a gente aí, manda o direct para a gente aí. Não tem problema, a gente faz parceria. Tá? A gente vai, assume a responsabilidade pelo georreferenciamento, né? E vocês assumem a parte dos outros cadastros ali. O que importa é o imóvel rural regular e todo mundo ganhar, né? Você pode dividir para somar, tá? E se você for profissional do georreferenciamento, também não tem problema. Você pode fazer tudo isso, né? Talvez você esteja deixando dinheiro na mesa se você não fizer tudo isso, tá? Então fica aqui comigo para você entender isso. No fluxograma do cumbo rural você também pode fazer tudo isso. Aí eu cheguei no K, não é isso? Estou aqui no K, entendi, Santiago, e tem uma seta tracejada aqui para cima, não vi essa seta tracejada ainda, que é isso, essa seta tracejada? Para o ADA, o ADA Declaratório Ambiental, tá? O que é o ADA? O ADA é simples assim, tá? O ADA, ele é gerido pelo IBAMA, tá? ADA Declaratório Ambiental. O ADA foi feito para quê? É uma obrigatoriedade para quem declarar as áreas no ITR, as áreas ambientais no ITR, ele vai ter um desconto. Então, o ITR é um pouco diferente, tá? Quanto mais você usa o imóvel, menos você paga. É o imposto contrário aí aos outros impostos. Geralmente o imposto é quanto mais você usa, mais você paga. O ITR mais, quanto mais você usa a terra, menos você paga. Então, se você colocar as áreas ambientais, você está usando as áreas ambientais, não é isso? Para a preservação do meio ambiente, não é isso? Área de APP, área de reserva legal, vegetação nativa, florestas nativas, não é isso?
Então, você declarou no ITR. Então, você vai ter esse abatimento do seu imposto. Você vai pagar menos. Não é isso? Você vai pagar menos. E se você pagar menos, você vai ter esse desconto, né? Vai ter esse desconto. Se você pagar menos, você vai precisar fazer o ADA. O ato declaratório ambiental. Tá? É obrigatório. Santiago, declarei as áreas, não fiz o ADA. Você está irregular. A Receita Federal pode a qualquer momento exigir. Me mande o ADA aí, você não tiver. Você não, seu cliente. Olha aí. Problemão. Vai ter que retificar o ITR e para pagar o ADA. Eu já vi clientes de ADA, de ITR declarado de R$10 e ir para R$1 milhão por áreas declaradas erradas no ITR, sem o ADA, tá? Colocando o valor do imóvel errado no ITR, tá? Mais uma vez, de R$10 foi para 10 milhões e a Receita Federal notifica. E quem paga não é você, não. Por quê? Porque não é você, porque qualquer pessoa pode fazer essa declaração de ITR. Não é só o contador que faz, tá? Não é só o seu cliente que faz. Então, qualquer pessoa pode fazer. Quem paga, meus amigos, é o proprietário. Então, olha a sua responsabilidade de estar fazendo isso aqui. É muito grande, né? Vocês concordam? Vocês concordam? É uma responsabilidade muito grande você declarar o ITR hoje. E, mais uma vez, antigamente era feito de qualquer jeito. Hoje, pessoal, é uma responsabilidade enorme, principalmente grandes propriedades, tá? Então, se vocês são donos de grandes propriedades, se vocês conhecem pessoas de grandes propriedades, não dá mais para fazer ITR de qualquer jeito. Fazer ITR sem ADA, ITR sem colocar as áreas do carro, aqui a setinha aqui, tá vendo? As áreas aqui da seta, sem estar de acordo. Tá? Se as áreas ambientais estão no CAR, elas têm que estar convergentes com a do ADA, que vão ser as que são declaradas no ITR. Para você declarar o ITR hoje, precisa colocar as áreas ambientais. Não é isso? Então tem que estar de acordo. Tá? Ok? Tem que estar de acordo. Senão, o ITR, a Receita Federal pode exigir aí. E o que está acontecendo? As prefeituras estão fazendo parceria com a Receita Federal e as prefeituras estão indo para cima e pedindo a revisão dos ITRs, estão notificando esses proprietários de imóveis rurais. Tá? Estão notificando esses proprietários de imóveis rurais. Santiago, quem é que pode fazer o ADA? Qualquer pessoa, só precisa saber fazer. Precisa ser engenheiro, técnico de advogado, contador? Não, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Você precisa saber fazer. O ADA também. Ok? Beleza? Então, ADA declarou ITR. Santiago, para o meu nome estar regular, meu proprietário está regular junto à Receita Federal, precisa estar regular com os últimos 5 anos do ITR. Os últimos 5 anos do ITR precisa estar redondo. Tá? Então, é declarar ITR dos últimos 5 anos. Ou seja, você aqui vai ter 5 serviços para fazer, né? Se o seu cliente não tem ITR, né? Ele vai ter serviço de ITR, vai pagar multa por cada ITR, né? Então, vai pagar dados aí da multa e do próprio ITR que ele não pagou. Então, você vai ter muito serviço para fazer aqui só de ITR. Como eu disse, ITR você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Ok? E aí eu estou chegando aqui no fim, já para ler as perguntas de vocês. Declarei o ITR, né? Consigo, né? Tem uma certidão positiva junto à Receita Federal, olha aí, né? Declarei o 5 ITR, tem uma certidão positiva, estou regular junto à Receita Federal. Então, ó, venho aqui para essa seta aqui. Todas as setas ligam essa aqui, ó. Todas as caixas ligam essa seta aqui, ó. Averbação da matrícula do imóvel rural, cartório de registro de imóveis. Então, aqui eu tenho a matrícula, não tenho a matrícula já? Todas essas informações, elas precisam estar na matrícula. Se cada imóvel rural tem um K, tem um CCIR, um número do NIF, não é isso? Um número de CCIR, e ele tem o seu referenciamento.
e está lá certificada. Então, essa área ela precisa estar dentro da matrícula, né? E ela precisa ser retificada. Então, lá, naquele caso que eu falei aqui, que é aqui que eu estou falando, é a Gabriela. A Gabriela, que tem imóvel de 100 hectares, ela mediu e deu 95, né? Ela precisa averbar, retificar a área, né? Colocar essa planta memorial na matrícula do imóvel. O que é que o cartório vai pedir para vocês? ITR dos últimos 5 anos, Cadastro Ambiental Rural e CCIR. Ele vai pedir isso para vocês em qualquer lugar do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Pará, do Iapoque ao Chuí. O seu cartório ele vai pedir isso para você, tá? Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer, né? O que é que fica a burocracia? Porque a burocracia fica quando você vai lá para o cartório, quer fazer essa averbação, não sabe, e aí o cartório pede vários documentos para você, você não sabe o que vai acontecer, o seu cliente não sabe. E aí o cartório ele pede diversos documentos e você não sabe, o seu cliente não sabe, e aí fica burocrático. Aí ele vai vir pegar o cara que declara o ITR, ele vai vir atrás do cara que faz o CAR, vai estar vindo o cara que faz o próprio CCIR, e vai vir um cara atrás do cara que faz o referenciamento, quiçá vai atrás do advogado que só faz a ação de usucapião. Aí vai procurar 5 pessoas para resolver o problema dele. E por quê? Porque você não se posicionou na sua região como gestor territorial rural para resolver tudo isso e entregar tudo isso para o seu cliente. Aí a burocracia, né, ela vai diminuir. Ela tende a diminuir. O combural é justamente para evitar a burocracia, tá? Então o cartório ele vai exigir isso de você. Então você já vai fazer concordante, coincidente e convergente, tá? Então você vai averbar na matrícula a área nova, o número da certificação, o número do seu CCIR, o número do seu ITR, o número do CAR, colocar em seu nome, tudo redondinho, e aí você vai ter o seu imóvel totalmente regular. Os cadastros eles vão estar concordantes, vinculados, coincidentes, né, e convergentes. E aí, todo ano, o seu cliente vai precisar declarar o CCIR, o ITR e o ADA, tá? Todo ano. Santiago, meu cliente fez qualquer alteração no CAR, ele vai precisar retificar a alteração no CAR. Meu cliente vendeu uma parte, ele vai precisar refazer o georreferenciamento, refazer o cadastro ambiental rural, refazer, atualizar o CCIR, ITR e atualizar o ADA. Não é isso? Então, e aí, para ele declarar todo ano. Ou seja, e o cara que comprou, ele vai precisar fazer todos esses documentos também. Ele vai ter que ter um novo combo rural. Então, o combo rural é isso, né? O combo rural é justamente chegar no cartório de imóveis, colocar tudo em nome dele com as documentações concordantes, coincidentes e convergentes, né? Então, você vê todas essas setas chegando. Mas tem seta saindo aqui, Santiago. Por quê? Porque é justamente isso, né? Quando você começou essa documentação aqui, no sistema do INCRA, você colocou uma documentação que já foi atualizada, não é isso? Ela está atualizada agora. Então, ela precisa voltar aqui para o sistema do INCRA, ó, a setinha voltando aqui, ó, atualiza lá no sistema do INCRA. Volta aqui, ó, atualiza lá no sistema do CAR. Volta aqui, ó, atualiza lá no sistema do CIGEF. Tá vendo? O sistema de gestão fundiária, onde tem todos os imóveis certificados, onde não há sobreposição. Tá vendo aqui? E Santiago, por que não tem uma seta voltando aqui para o ITR? Porque você já está com o imóvel vinculado. Se vinculou, atualizou aqui no CCIR, já atualiza no ITR. Tá bom? Então, é justamente isso que você vai entregar para o seu cliente. Mas, Santiago, meu cliente tem CCIR e tem ITR. O que é que eu preciso fazer? Fluxograma do combo rural. Agora você entende. Cadastro ambiental rural, averbação de referenciamento. Não é isso? Regularização, averba tudo e pronto. Ok? Então, esse é o fluxograma do combo rural, tá? E agora eu vou liberar a senha para vocês. Então, olha só. Senha é primeiro serviço. Servico, tá? A senha é primeiro servico. A senha é primeiro servico. E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Olha só, nós temos um conteúdo principal, que é a Semana do Combo Rural.
Então, o que vai acontecer? Aqui na descrição desse vídeo que você acabou de assistir, eu vou deixar um link para você fazer um cadastro e assistir o nosso melhor conteúdo, que é a Semana do Combo Rural. Nós vamos mostrar o mapa completo para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Se você gostou desse conteúdo curto, eu tenho certeza que você vai adorar o nosso evento principal, as nossas aulas principais, as melhores aulas que a gente tem, que é a Semana do Combo Rural. Você vai aprender a faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, independente da sua formação, mesmo que você nunca tenha regularizado um imóvel rural na sua vida, tá? Link da descrição do vídeo para você assistir aí a Semana do Combo Rural, beleza?